Ai, gente, a gente já tem que ter um podcast só de creatina. Ai, olha, eu vou tentar. Eu não sei se ela já falou, mas eu vou você já tentar falaram esse que não. top 10, mas Melhor tá horário, difícil. já foi falado? Ai, já. meu Deus, já tá difícil. Vamos lá, próximo. Quem quiser marca uma consulta. Chega. Já que vocês falaram tanto de suplementos, gente, os queridinhos, como você falou que a galera chega lá e bota na mesa, é o whey, né? É o whey. E aí, me fala, pode antes, durante e depois, a galera lá que sai com seu shakezinho disciplinado. Concentrado, isolado, hidrolisado. Proteína. E aí, me conta o tititi do whey. É uma frase que eu sempre falo, assim, engraçada, né? Pra mim, o whey não é suplemento. Pra mim, o whey é proteína. É uma proteína e eu vou encaixar ou adequar aquilo se necessário para qualquer indivíduo, inclusive quem não pratica atividade física, tá? Às vezes a gente não consegue alcançar a necessidade daquela proteína por uma correria do dia a dia, né? Então, é mais uma estratégia de você conseguir alcançar isso, tá? É importante falar o que eu já tinha citado, né? Da gente priorizar sempre a proteína dos alimentos. Hoje também tem uma confusão muito grande, né? Então, é melhor whey, é melhor proteína vegetal, é melhor colágeno, é melhor... Temos muitas opções. Tem muita questão nesse sentido. O que a literatura mostra, né? Tudo funciona... Aqui também, eu tava com o item do colágeno aqui. Vamos vi. encaixar o colágeno aí, então, nisso. A literatura mostra o quê? Tudo funciona desde que eu esteja na minha quantidade adequada de proteína que eu devo ingerir. Não importa de onde ela vem. Importa eu ter o conjunto de aminoácidos que eu preciso, seja ele de onde vem, né? Então, quando a gente vê a proteína animal, ela tem essa vantagem, tá? E outra coisa, muito legal em relação à proteína, que os estudos mostram também, é eu espaçar essa proteína ao longo do dia. Né? A gente vê na prática, no padrão alimentar da maioria das pessoas, a gente come um montão de proteína lá, frango, peixe, carne no almoço e no jantar, e ao longo do dia não, é pãozinho, biscoitinho, frutinha, e às vezes não tem esses bolos de proteína ao longo do dia. Então hoje o que a gente vê eu atingir minha quantidade correta de proteína, né? Aí isso vai variar também, né? A gente fala ali 1,6, 2,0 por quilo de peso, vai dar mais ainda se for um atleta que exige mais a questão de força e hipertrofia. Mas eu ter a quantidade correta, ter essa variedade dos aminoácidos que eu posso atingir com proteínas variadas, e eu espaçar isso ao longo do dia, tá? Sim. Então, é isso que funciona. Aí, outro mito muito grande é aquilo de ir pra academia com um shakezinho lá, né? Eu saio correndo e tenho que tomar logo, senão eu vou perder essa absorção. Tem esse horário pós-treino, é legal, né? Tem uma janela de oportunidade ali para eu fazer mais síntese proteica muscular. Mas o que a gente vê hoje? Pré-treino ou pós-treino não é o que eu faço antes e depois, é o que eu faço 24 horas antes daquele treino. Né? Antes da minha atividade do outro dia. Isso tudo vai influenciar. Não adianta eu sair lá com meu shakezinho, depois da musculação, pronto. E no outro dia eu não tenho uma alimentação... Não comer mais nada, né? Acabou, cumpri. De qualidade, no sentido da alimentação, uma alimentação rica em minimamente processados, né? Alimentos mais in natura ali, e com um aporte proteico legal. Então, tem esse mito também aí da proteína no pós-treino. É legal, né? É uma janelinha ali de oportunidade que a gente tem melhor, né? De síntese proteica muscular por uma questão enzimática, por uma questão fisiológica mesmo. Mas pensar sempre ao longo do meu dia, né? Quando a gente muda essa mentalidade, você vê um resultado muito legal de composição corporal, de performance, no bom sentido aí de desempenho. Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho da proteína, mas também aproveitasse já o gancho do colágeno, que estava aqui na minha listinha. Eu botei aqui o colágeno. É marketing ou podemos considerá-lo uma opção? O que acontece? A Laís falou muito bem que hoje a nossa prioridade é organizar a quantidade de proteína diária, distribuir, e teoricamente essa é a meta número 1. Mas depois, quando a gente precisa refinar, a gente também tem que começar a olhar a quantidade de aminoácidos essenciais dessas fontes proteicas. E o tipo deles, né? E fica muito mais fácil você alcançar em quantidades menores com as proteínas de origem animal. O colágeno é uma proteína de origem animal, mas tem alguns aminoácidos mais limitantes. Entretanto, no passado, a gente não considerava o colágeno como uma estratégia para hipertrofia, né? Hoje é uma discussão muito ampla, existem vários tipos de colágeno, alguns realmente com aplicabilidade mais estética, mais para gerar conforto articular, mas o colágeno Body Balance, ele começou a ser estudado essencialmente
especialmente em estudos com idosos, mostrando um resultado interessante, mas temos alguns parênteses. Os estudos não comparam com outras fontes proteicas, então isso gera ali uma limitação, N amostral pequeno, poucas pesquisas, mas na minha prática, Dani, assim, sinceramente, eu vejo ele como uma opção interessante, principalmente para as pessoas que têm intolerância às proteínas que remetam a leite. O whey protein sempre gera uma ideia de shake, de coisa leitosa, e eu tenho muitos clientes que não toleram. O colágeno, uma vez dissolvido, ele fica como se fosse um refresco. E tem agora a indústria explorando com vários sabores, então isso tem trazido uma versatilidade interessante. Quem me ouve falar de colágeno deve dar risada, porque eu já falei muito mal, sabe? Mas é isso, Porque antigamente faz parte. É isso, gente. A gente tá aqui pra se reciclar, pra se atualizar. Eu falava pros meus alunos de graduação, gente, será que o colágeno, os aminoácidos do colágeno vêm com crachazinho? Olha, eu vim do colágeno, depois que a gente digerir essa proteína, eles vão se reorganizar para ressíntese do colágeno. Vai lá pra pele. Então, sempre tivemos esse questionamento, mas a questão é que, independente de você ainda não acreditar numa ressíntese de colágeno, é uma fonte de proteína que vai somar ali no dia. Então, não é obrigatório usar, mas também pode ser uma opção, tá? Então, hoje eu estou quebrando esse paradigma, a gente está aqui esses anos todos também mudando de ideia a todo momento, pode ser que daqui a pouco eu mude de novo, só que acho que o grande diferencial nosso aqui, né, desse trio, é que a gente não trabalha só estudando, né? A gente não fala só de ciência, a gente fala da prática. Então, eu fico muito tranquila quando eu falo de prática. E em casos mais extremos, onde nada está dando certo, até as proteínas vegetais também não foram tão bem toleradas, que também já melhoraram muito em termos de palatabilidade. A gente tem mix de aminoácidos essenciais já para ajudar a botar para dentro aquilo que a gente não conseguiu com a proteína. Não são produtos baratos, não são palatáveis, é quase como se fosse um medicamento mesmo, mas que eu tenho usado como estratégia, por exemplo, para idosos já com redução de apetite. Então, eu estou migrando um pouco para essa área do anti-envelhecimento, até por questões óbvias, né? Então, assim... e assim... Não, mas é normal, gente. Isso é uma coisa muito interessante. O público vai mudando. O meu público de consultório cada vez mais envelhece junto comigo. Eu acho que tá tudo bem. Eu fico muito mais confortável também, às vezes, para falar em alguns cenários, apesar de eu também trabalhar com criança ainda e adolescente. Mas é isso, espero ter conseguido colaborar um pouquinho aí. Tá ótimo. Érica quer complementar alguma coisa? Em relação ao Vamos colágeno, lá. que alguns estudos mostram que a diferença dos tipos de colágeno, esse é para pele, esse é para o músculo, que é o body balance e tal. A diferença dos tipos de colágeno são influenciados pelo peso molecular daquele colágeno. Então, dependendo do peso molecular do colágeno, ele vai chegar prioritariamente, claro que a gente vai precisar de outros substratos, como vitamina C, né, para ressintetizar aquele colágeno, porque durante a digestão a gente vai fracionar, mas que aquele peso molecular, ele vai influenciar o tipo do colágeno e aonde no corpo ele nos beneficiaria mais, né? Em relação ao whey, eu acho interessante falar dos tipos, porque eu não sei se todo mundo... Eu sei que pra gente é muito comum, né? Mas, assim, tem muita gente que ainda hoje não sabe o que é o whey protein, né? O whey protein é a proteína do soro do leite, tem o concentrado, que é a primeira proteína do soro do leite retirada. Por isso que a Letícia comentou muito bem que quem tem ou intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, por exemplo, esse concentrado é contraindicado. E o isolado, eles tiram a proteína do leite e tiram a lactose, ou toda ou quase toda. Então, já diminui o teor de lactose, tem menos carboidrato, é mais facilmente digerido, para quem não tolera o concentrado. E o hidrolisado, que ele é mais pré-digerido assim, ainda, né? Então, para quem não tolera bem o isolado, pode consumir a proteína do leite, o hidrolisado seria uma opção. Na minha prática, eu não sei na de vocês, mas o que eu mais prescrevo e é melhor aceito, custo-benefício, é o isolado. Também. Tá? Tem melhor digestibilidade, porque tem menos lactose, e em termos de custo, né, ele é mais barato do que o hidrolisado. E aí, quando o indivíduo não se dá bem com o isolado, aí sim eu prescrevo o hidrolisado. E tem as proteínas, em relação ao whey ainda, tem no pós-treino, quando a gente quer otimizar a recuperação muscular do atleta, em especial quando tem 2 sessões de treinamento, uma de manhã e outra à tarde, o whey protein ele é formado ele tem na sua composição naturalmente, tá? Vem no rótulo, mas eles não agregam mais BCA.
O BCAA está naturalmente na proteína do soro do leite. E a leucina, ela é um aminoácido, ela estimula a liberação de insulina e, consequentemente, favorece, otimiza essa recuperação muscular de uma forma mais rápida. Então, o indivíduo pode consumir o ovo no pós-treino, que é uma ótima proteína de fácil digestibilidade no alimento. Pode. Mas se é um indivíduo que quer ter uma recuperação muscular mais rápida, então saiu do treino já... toma o whey, já recupera mais rápido para otimizar para uma segunda sessão de treinamento, talvez seja mais interessante ele tomar o whey. Pode tomar o whey e comer um ovo? Pode também, e a gente vai trabalhando com a individualidade de cada um, mas quando a gente pensa em otimizar a recuperação muscular, eu acho que o whey cai muito bem. Claro, quando ele não pode tomar o whey, aí, por exemplo, as proteínas vegetais, hoje em dia, elas têm as marcas boas têm o perfil de aminoácido bem parecido, né? Igual ao whey protein. Então, pode ser utilizado também. É muito versátil, né? O whey é muito legal. Eu, ao contrário dela, normalmente prescrevo mais o concentrado, tá? O concentrado tem um teor de carboidrato um pouco a mais e eu vou explicar para vocês por quê. Quase todos os meus clientes já chegam, eu já sou a 10ª nutricionista, eles já usam whey, então muitas vezes já tem uma quantidade de proteína ingerida suficiente e o que muitas vezes faz com que ele não consiga evoluir no ganho de massa muscular é a deficiência de carboidratos. Então, esse concentrado, além de ser mais grossinho, mais palatável e mais barato do que o isolado, ele já traz um pouquinho de carbo que para mim é até bastante interessante, sobretudo porque ele vai misturar com leite ou com iogurte. Não faz muito sentido pegar uma proteína isolada e misturar com o leite, com o iogurte. Então, isso não é regra. Isso que ela falou está perfeito. É só para explicar perfil de clientela, né? Talvez ela atenda muito mais atletas do que eu. Eu atendo mais praticantes de atividade física no momento. Então, para essas pessoas, e ver tudo pode. Muito legal. Tudo cabe. Não existe um ideal, né? Isso que eu queria deixar claro. E aí, as pessoas realmente ainda têm muita dúvida ou deixam de comprar o concentrado porque tem muito carboidrato. Eu falei, muito? Mas tem 3 gramas de diferença, 5 gramas. Tem marca que não tem nem 2 gramas. Tem que ver que diferença é essa, né? Porque tem umas que tem muito carboidrato mesmo. Aí dependendo se é aquele praticante de atividade física que quer perder peso, aquele que tem muito carboidrato, como eu já atendi uns que já chegam com o seu kit. Com a sacola, né? Despeja na... Nutra, tem isso aqui, se vira. Nossa, é um trabalho... triplicada, né? E quantas doses essa pessoa vai usar também? Exatamente. Porque às vezes vai usar pouco, então não faz tanta diferença. Então assim, gente... Isso é muito individual, tem que realmente procurar um nutricionista. E, na verdade, tem várias coisas nesse mercado que são inexplicáveis. Por exemplo, um produto que tem 3 tipos de whey. Começa na primeiro item da lista, que é o item que tem maior quantidade. Whey concentrada, isolada e hidrolisada. Oi? 3W. Sim, mas entende? O hidrolisado é o terceiro item da lista e é o que você tem ali uma digestão mais simples. Qual a lógica disso? Não tem sentido. Não tem. Tá errado usar o 3? Você comprou, achou uma delícia, 0 problema. É só para vocês entenderem como que isso é... Marketing também. Marketing. Não marketing. é. E às vezes vem agregado no preço por vender como se fosse diferenciado dos outros. Ao contrário. É bem mais simples, né? É tudo ali. Tá tudo junto e misturado. Dani, que a Letícia falou, só puxando o gancho do leite, né? Misturar, que é um mito, né? Que também tem muita dúvida, muita gente tem essa dúvida. Misturar o whey, posso ou não posso misturar o whey com leite? Né? E aí eu vou aproveitar esse teu gancho, porque era a minha pergunta a seguir. Desculpa. O leite é inflamatório? E aí, como é que fica essa situação do leite na dieta? Mas posso Agora se terminar vire. essa história do whey? Vai lá e faz o link já. Então, vamos lá. Então, o whey é a proteína do soro do leite. Então, como a Letícia bem falou, o concentrado, que é a primeira proteína do soro do leite que eles retiram, a indústria retira, já tem lactose e tal. Então, não tem problema misturar com leite e tal. Agora, você comprar um isolado, né? Que você vai otimizar a velocidade de digestão, absorção. Não é que você não vai absorver e aproveitar o concentrado. Não. Mas é que o isolado você vai digerir e absorver mais rápido. Então, você diluir esse whey isolado, que é mais caro que o concentrado, né? Justamente porque misturar com leite, você vai misturar com o que a indústria tirou para favorecer a digestão. E não faz sentido misturar com... Você vai estar lentificando do mesmo jeito. Se for hidrolisado, então, pior ainda, porque ele é o mais caro dos 3. Então, se você aí tu vai lá e mistura o leite. Toma o leite em outro momento. Aí tá jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora.
Então fala aí do leite, então. Já que você falou tanto do leite, vamos lá. Sobrou pra mim, meu filho. Não, você Já que vai você ficar falou tanto do sozinha. leite, continua no leite. Vamos lá. Esse foi o item que a gente tava aqui conversando antes. Foi Ai, gente, eu não sabia. A gente tava Sai, ela conversando. focando. Na verdade, o que acontece? O leite, ele não é inflamatório. A literatura, assim, ele em si não é inflamatório. A literatura não tem comprovação, né, científica de que é inflamatório. Mas não é inflamatório para quem, né? A gente tem que ver qual é o estado de saúde do indivíduo. Se ele tem alguma doença prévia, enfim, ou não. Né? Então, assim, a princípio ele não é inflamatório, né? Enfim, seja integral, desnatado. O que é inflamatório é a gordura saturada, né? Aí são outros 500, mas o leite em si, ele não é pró-inflamatório. Só Tem explicar uma pessoa um que chega e fala pouquinho. assim, eu não abro mão do meu leite na minha dieta. Tem, Como a é maioria, que é isso a maioria. aí? Fala. A maioria. O leite é comfort food, né? Café com leite, com bolinho, com pãozinho. É o que a gente cresceu tomando em casa com os pais. Só pra explicar por que surgiu isso, né? A lactose todo mundo tem a fase aí do vilão, né? Do ovo, vários, da glúten. lactose, do glúten. Então, a lactose, a gente vem estudando bastante na nutrição, na medicina como um todo, a questão da saúde intestinal, né? Então, a lactose, ela começou a ser muito relacionada com o aumento de permeabilidade intestinal. O nosso intestino, ele é fechadinho, né? Ele é um órgão que ele filtra o que vai entrando ali dentro. E ele tem que ser fechadinho, né? Ele seleciona o que vai entrar ou não. Dependendo de um padrão alimentar mais inflamatório, né? Uma falta de água, uma falta de fibra, uma falta de prebiótico e probiótico, ou um excesso da lactose, aí seria um excesso da lactose, né? Essa permeabilidade, ela vai aumentando. E aí, o leite inflamaria, porque ele aumenta essa permeabilidade intestinal, tá? Mas como a Érica falou, assim, se a gente for pensar na literatura, não tem um consenso que o leite é inflamatório. Tem um consenso que algumas pessoas têm uma sensibilidade, sim, por uma questão genética já ali. A lactose, eu sou uma delas, né? Então, o que eu percebi? Eu vi até um artigo em relação a isso. Que a maioria das pessoas que falam que não gostam de leite, não é porque elas não gostam do sabor, é porque elas associam tomar o leite com sentir certos sintomas desconfortáveis. Que é o quê? Diarreia, distensão abdominal, gases. Então, ela tem a sensação de estar estufado, a sensação né? do estufamento, né? Que é o que acontece comigo, por exemplo. Então, tem uma sensibilidade a esse carboidrato que é a lactose, né? Então, observar essas questões, né? Não é uma regra, é um alimento muito completo, né? É um alimento muito bom, rico em cálcio e tudo, só que eu, por exemplo, é uma coisa que eu não incluo e eu não sinto falta, né? Algumas pessoas sentem falta, tá? Mas aí surgiu daí, essa questão. No Brasil, a gente tem, como fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a questão muito da parte de amendoim, do amendoinzinho desde criança. Aqui a gente tem do leite. Né? Toda criança toma leite, então as pessoas começaram a associar por um excesso ou uma introdução ali muito cedo desse leite, que não é o leite lá da vaca, né? O leite que é o leite da caixinha que está no mercado. Né? Então, em excesso, tudo vai fazer mal. Né? Tem muito mito também, por exemplo, do pão. Né? Todo mundo tem medo, terror de pão, eu escuto isso todo dia. Quando eu como pão e alguém me vê comendo pão, fala, nossa, Nutri, você come pão? Né? Então, por quê? Porque o problema é o excesso. É eu comer pão de manhã, de tarde, de noite e aquilo ser a base da minha alimentação. É um alimento processado, de qualquer forma. Né? Mas não é inflamatório. Depende pra quem. Essa é... Perfeito, vamos lá. Vou falar agora um pouquinho do leite. O que acontece? A principal proteína do leite é a caseína. 2/3 praticamente da quantidade de proteína do leite vem da caseína. Então a gente falou um monte de whey, a gente está falando do leite como fonte de whey, mas é bom deixar claro que várias pessoas têm intolerância a ela. Também. E não é a lactose apenas. Então, existem algumas sintomatologias que podem ser silenciosas, porque a lactose, ela traz uma sintomatologia muito aguda, muito presente. Mas a caseína pode estar gerando ali um processo inflamatório silencioso. Foi muito difícil aceitar isso, né? Porque, de fato, a ciência não fala, mas algumas pessoas melhoram muito o padrão de saúde com a redução, pelo menos a redução da exposição a lácteos, tá? E aí é importante deixar claro que é por causa da caseína, para a gente também não achar que o whey é a mesma coisa, porque eu me dou mal com leite, mas quando eu tomo whey eu não tenho problema. É uma discussão muito, muito ampla, tá?
Existem alguns exames que identificam isso. Muitas vezes a gente nem precisa, porque é muito de você... Já tá no discurso já de ali, você né? Na anamnese, né? Do teu paciente. Eu acho que tudo que se consome de forma excessiva, e no nosso meio esportivo tem muito isso, o alimento que tem que se comer, né? Às vezes eu atendo pessoas que falam assim, Letícia, eu não gosto de batata doce, mas tem que comer, né? Eu não gosto de ovo, mas tem que comer, né? Então, assim, aí as pessoas ficam num padrão alimentar tão monótono, então é só leite, ou é só batata, ou é só ovo, ou é só frango, que isso, sem dúvida, de alguma forma, acaba gerando uma saturação também. Então, não é só o leite em si. Então, eu acho que é importante buscar ajuda se você tem sintomatologia. Eu, infelizmente, também tenho, muito séria, cada vez pior. Isso também faz parte do próprio processo de envelhecimento. A gente vai tendo uma redução progressiva de enzimas digestivas, então a gente é obrigado já a mudar o padrão alimentar. E aí, se você tem essa reação, procure ajuda, porque pode ser só com a exclusão da lactose, usando os lácteos sem lactose que você vai se sentir confortável, ou até mesmo tendo que fazer um rodízio aí com outras bebidas vegetais, hoje já tão palatáveis, tão maravilhosas, algumas até enriquecidas com cálcio e proteína, que é o grande problema da bebida vegetal, né? Infelizmente, quando a gente faz a troca, tem que procurar um nutricionista, pessoal, porque também agora eu tirei o leite, botei a bebida de aveia, de castanha, seja do que for, vai cair a sua ingestão proteica, vai cair a ingestão de cálcio. Então, como eu vejo isso também virando meio que uma moda, né, ainda com as pessoas sem necessidade, excluindo o leite, então, para quem pode consumir o leite, ele é uma excelente fonte de proteína e cálcio, vamos deixar isso claro. E já finalizando, o leite é estudado como bebida esportiva, ele tem características de eletrólitos, de carboidrato e proteína que são muito interessantes. Ele é usado puro em vários estudos e até adicionado de achocolatado para promoção de recuperação muscular. Eu ia falar adoro disso esse agora. argumento. Eu ia falar disso agora, Letícia. Eu adoro esse argumento, gente. Não é merchan, não tô ganhando nada pra isso, mas eu amo. Não, você viu que eu primeiro falei que eu não posso, porque quando eu fui palestrar pela primeira vez sobre leite, a primeira pessoa que levantou o dedo para me fazer uma pergunta após a palestra, eu queria saber se eu tomava leite, se era uma bandeira que eu estava levantando. Gente, eu queria era só apresentar a ciência, porque uma vez indo no American College, eu fiquei impressionada. Era uma sessão gigantesca de exposição de estudos. Então, os próprios americanos ainda divergem muito quanto à opinião em relação ao leite, tá? Mas se vocês forem estudar, inclusive atendendo atletas de baixa renda, ao substituir os recoveries tradicionais por achocolatado em adolescentes e crianças, eu tenho resultados assim incríveis, eles ficam super felizes, economizam. Eu também fico muito feliz. Então, é sempre bom deixar isso aqui também daria mais um podcast. Nossa, gente, vão ser 5 horas de podcast. Vai lá, Érica, pra gente poder fechar aqui o leite. Eu ia falar isso mesmo, que a Letícia já adiantou. Achocolatados pode, Nutri. Muitos estudos, muita calma nessa hora. Depende do achocolatado. Então vamos lá. Tem muitos estudos, como a Letícia falou, comparando, né, o uso de whey. Ai, meu Deus. Tem muitos estudos comparando o uso do whey com o uso só do leite, né, com esse objetivo de recuperação muscular e inclusive de ganho de massa muscular, como substituto proteico, né, assim, comparando o whey. E em relação ao chocolatado, né, a gente pensando na linha funcional, dependendo do achocolatado. Então, se tiver aromatizante artificial, corante artificial, não seria interessante. Eu geralmente sugiro, quando o atleta chega, eu tendo muito atleta criança e adolescente, atleta, que adora, né? Um achocolatado. Quase que eu falei o nome. Enfim. É que a gente é treinada pra não falar, né, Letícia? E aí, ele, eu gosto do inho. Então, bota o leite, mas bota um cacau, ou um cacau que já vem com um pouco de açúcar, porque um pouco de açúcar cabe ainda mais quando a gente pensa num pós-treino, que a gente quer um carboidrato mais rápido para ter para otimizar essa recuperação muscular, para absorver e otimizar melhor o aproveitamento dessa proteína. Então, eu acho que, assim, bota um açúcar, bota um mel, né, nesse chocolatado e bate com cacau. Ou então o achocolatado que já vem com cacau e um pouco de açúcar, né? Eu acho que eu só tomaria cuidado em relação aos achocolatados, em relação a isso. Agora, às vezes é um atleta de baixa renda que o cacau vai ser muito caro, que o mel vai ser talvez mais caro. Perfeito. E aí vai ter que ser aquele que é o mais barato. Aí não tem pra onde correr. Melhor ele recuperar que ele não recuperar.
né? Não dá para viver numa bolha. E a gente vai ter que saber lidar ali com a renda do atleta, com se ele é do Nordeste, come batata doce café da manhã, se não come. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar o todo do indivíduo que a gente está atendendo também. Estimular o preparo é sempre melhor do que usar os prontos para consumo, né? Hoje a gente acabou de falar de whey, falamos de leite. Como tá assim um boom de tomar esses shakes prontos? Não tem uma visão terrorista de usar ocasionalmente, mas será que a gente não pode tentar preparar o nosso shake, né? Como a Érica falou, eu acho que também podia deixar essa mensagem, porque eu sou muito do equilíbrio, não falo terrorista, não acho que vai matar, que é um horror, porque tem, sei lá, 500 mil ingredientes, tem umas coisas assim agora, né, Dani? Tudo muito radical, né? Mas convenhamos... Será que você não consegue preparar o seu? Não tem um tempinho para planejar? Deixar tudo separadinho, depois mistura com a água, sacode e toma? E economiza muito mais. Exatamente. Economiza, inclusive, aqui, né? Sim, mas é essa economia mesmo. Mas a história da praticidade, né? Todo mundo quer tudo muito prático, para ontem, correndo, a vida corrida. Só que, como a Alice falou, esses geralmente tem mais aromatizantes, mais conservantes, a grande maioria deles. Tem os que tem menos, né? Que são um pouquinho mais clean, mas vai onerar mais, assim como as barras de proteína que a gente acabou não falando, né? E as barras de proteína também, né? Eu vou pegar essa parte da proteína e vou pedir pra vocês agora, eu já vou jogar o próximo tópico. Vamos lá, carboidrato, que aí vocês já vão aí falando da proteína do carboidrato. As barras de proteína, o que me chama a atenção, que eu não gosto nelas, é o teor altíssimo de gordura que vem naquele achocolatado em volta, naquele chocolate em volta. A gente estava até comentando, né, que as barras de proteína são chocolate com proteína, com whey, enfim, ou com uma proteína vegana. Então, acho que o grande vilão, digamos assim, das barras proteicas são o excesso de gordura saturada. Que, para quem não sabe, é um dos principais vilões para o aumento de colesterol, né? E que às vezes o indivíduo atende atleta ou praticante de atividade física, tá com colesterol elevado, e ao invés de whey, ele gosta de, no lanche da tarde, consumir um docinho, consumir uma barra de proteína. E muitas vezes essa barra de proteína, uma vez ou outra, ok, mas no dia a dia, em um mês, em meses, pode estar influenciando, sim, no elevado consumo de gordura outra saturada. Coisa que eu observo muito, não só na barra de proteína, né? Barra de cereal em si, nos alimentos fit, light, diet, uso de adoçante artificial, bastante. Né? Então, sucralose, aspartame, ciclamato, tudo isso. E, infelizmente, as pessoas não têm consciência, né? Eu vejo muito as pessoas deixarem de usar alguma quantidade, mesmo que mínima, de açúcar, para usar um adoçante artificial por conta de reduzir caloria. Ela quer reduzir caloria de qualquer forma. Então, ela peca por usar um produto artificial que não tem caloria, né? A maioria ou quase nada, esses adoçantes artificiais, e não quer usar nada do açúcar. Só que ela tá colocando para dentro do corpo dela uma coisa artificial que nem tem estudos suficientes ainda pra gente saber o que causa, mas a gente já vê que é relacionado aí com algumas patologias graves até. Né? Então, nas barrinhas eu vejo bastante, né? Alimento light, diet, 0%. E que muitas vezes uma colher de chá no cafezinho de manhã de açúcar... não vai fazer mal. No cômputo, entrando dentro do nosso cálculo, né? De calorias diárias, não vai influenciar, não vai atrapalhar, prejudicar, por exemplo, uma perda de peso, né? Não vai fazer... No exército tinha muito isso, porque assim, geralmente eu ia depois do treino e tal, atendia e não tinha tempo. Comia um pós-treino, mas aí ficava horas atendendo, aí eu ia lá pros meninos da informática, comia o meu pão francês, que eu nem gostava, e comia, mas, Nutri, você tá botando, tenente, a senhora está botando açúcar no café? Você tá achando que eu tô gorda? Não, senhora. Então, eu tô precisando de açúcar, você não tá entendendo. Eu estou hipoglicêmica. Precisava de sal e açúcar pra me manter ali trabalhando. E era que eu precisava de mais chá. E eu uso uma colherzinha de chá. E muitas vezes não é isso. As pessoas... Mas vai lá e come no lanche da tarde uma torta cheia de açúcar. Que tem açúcar mascarado. Então, eu acho que é muito Você pediu pra gente falar de carboidrato, né? Então, e aí tem tudo a ver. Por que a pessoa que gasta muita energia chega lá no consultório com tudo diet light? Não dá para entender isso, gente. Carboidrato é a fonte primária de energia para quase todos os esportes. Eu atendo crianças e adolescentes com todos os açúcares cortados. É claro que isso aí, quando a gente fala de carboidrato, tem o refinado, tem as raízes, tem as frutas, tem os cereais, tem vários tipos. Mas eu também noto um excesso para quem precisa. Esse açúcar vai virar energia. Então, é de novo chamar para o equilíbrio. E então, precisa ver carbofobia, né?
Isso virou uma moda, É uma carbofobia, é loucura. frutofobia. Precisa ver a carinha, o olhinho brilhando das crianças quando eu digo pode comer de vez em quando aquela coisa. E crianças assim exaustas, muito magras, com dificuldade de performar e de crescer também pela restrição global de energia. Porque não adianta assim, claro que eu vou querer aos pouquinhos promover um carboidrato mais saudável, aumentar o aporte de fruta, de vegetal, só que num primeiro momento eu preciso dar energia e depois trabalhando a educação nutricional gradativamente. Então, não fazendo por mal, fazendo por amor, entendendo que o açúcar é ruim para todo mundo. Alguns pais eu tenho percebido que exageram nisso e pessoas chegando para nós, até já adultas, também. tudo diet light, tudo zero, cheio, se entupindo de adoçantes, para Não, quê? e com Pra quem... a principal queixa, fadiga. Seja criança, adolescente ou adulto. Ah, meu Isso é filho muito legal falar. tá muito cansado no treino. Nós temos isso assim, praticamente diariamente. Tô muito cansado no treino. A minha principal queixa é fadiga. Eu tô usando, às vezes até usam um carboidrato intratreino, como eu tive recentemente um ciclista que ia pro Letap, que teve agora no Rio. E aí ele chegou com a queixa dele era, eu tô treinando já há algum tempo, já tô bem, mas eu tô muito cansado, E quando ele vinha de uma outra profissional, quando eu fui avaliar, fazer a anamnese alimentar, ele tava usando palatinose, por isso que eu sugeri aquela pergunta. Palatinose intratreino, né? Só que a gente sabe que a palatinose ela é um carboidrato de lenta absorção. Então, a literatura, né, orienta a gente usar o quê? Pré-treino para ir liberando gradualmente. Intratreino, a gente precisa o quê? De carboidrato de rápida absorção. Porque você está ali com a glicose sendo usada, e a partir de uma hora tende a cair essa glicemia e você precisa estar mantendo. Eu costumo falar que na nutrição, principalmente na nutrição esportiva, a gente está sempre trabalhando na prevenção. A gente não espera ficar desidratado para reidratar. A gente não espera cair a glicemia, perder energia para recuperar o pace depois. Depois você vai correr atrás do pace e não vai achar. Porque já foi, já fadigou, até voltar, até o cérebro, né, lembrar que existe glicose, já foi. Então você está sempre prevenindo. Você hidrata para não desidratar. Você mantém a glicemia ali com o consumo de carboidrato quando é treino muito longo, para que essa glicemia não caia e você não prejudique seu ritmo ali, ou seja no pedal, ou seja na corrida. E aí, sim, em uma semana esse ciclista me mandou, eu ajustei a dieta, a suplementação, joguei a palatinose que ele já tinha pro pré-treino e incluí um carboidrato e ele era só ciclismo, né, de alto índice glicêmico, de rápida absorção, intratreino. Nossa, em uma semana, Nutri, que diferença, eu sou outra pessoa, parece que eu enfio dentro na tomada, parece que eu recarrego durante o treino. E detalhe, ele voltou depois do Letap na semana seguinte, e eu aumentei o carboidrato não só intratreino, como no dia, porque ele estava restringindo no almoço e no jantar. O sono dele estava péssimo, tá? Porque ele estava com aporte calórico e de carboidrato muito baixo pro volume de treino que ele estava fazendo, que ele fez uma prova longa. E ele voltou. Durante o treino até o Letap, ele rendeu melhor, ficou abismado como ele estava rendendo, rendeu bem, fez o tempo que ele queria no Letap. Voltou na semana seguinte com 1,5 kg, 2 kg de gordura a menos. Ou seja, as pessoas têm aversão ao carboidrato, com medo de engordar ou de não emagrecer, com um volume enorme de treino, que muitas vezes a gente observa na prática, que quando essa restrição é além do que o indivíduo necessita, principalmente quem está treinando endurance, ele começa a ficar ávido por doce. Nutri, aí volta na reconstrução. Nutri, eu nunca senti vontade, nunca fui de doce. Com uma vontade insana de doce. Aí quando você vai ver, não tá consumindo a quantidade de carboidrato que você prescreveu. Não é? Por quê? Porque o cérebro tá assim, pelo amor de Deus, me dá açúcar, eu tô precisando de carboidrato. Então assim, e aí acaba não emagrecendo porque tá comendo o carboidrato no momento errado que não deveria, e não no que a gente prescreveu. Então acho que essa aversão ao carboidrato atrapalha muito, seja no rendimento, na saúde, inclusive na perda de peso. Que podcast necessário, hein, minha amiga? Porque isso aí é de utilidade pública. Como tem pessoas sofridas. Gente, olha, pra compartilhar pra todo mundo. Porque como isso aqui existe é prática. Como tem pessoas sofrendo sem necessidade, comendo mais carboidrato, você emagrece. Isso que ela falou é o que a gente mais vê. Mas não é qualquer quantidade. Você tem que procurar ajuda no momento certo. E você vê como que existe gel 100% à base de palatinose. Uma atleta ganhou numa prova e me mandou, posso consumir?
Eu falei, não, claro que não. Porque é uma fonte de energia que, para ela, vai demorar muito para ser disponibilizada. Outro objetivo. E pode gerar transtorno gastrointestinal. Começa você ver direto, pessoal, principalmente nas maratonas, minhas provas mais longas, vomitando, desconforto, de barriga. acaba no final da prova, tipo, passando muito mal. O que você consumiu? A propaganda tava bacana, ganhou. Nesse caso, ela ganhou, mas tem umas propagandas que são muito convincentes. Mas cuidado, procura um profissional para ver se isso aplica às suas necessidades, porque tem muito produto que parece que foi formulado para atender o apelo do leigo, que não... Porque E usa, inclusive, a palatinose como chamariz, né? Tem palatinose, aí bota no rótulo. É o diferencial. para atleta em si, aquilo não presta. Mas o gel foi formulado basicamente para atleta. Muito louco. É porque Então, quem vai malhar 1 hora... não tem necessidade de consumir carboidrato ultra, né? O que a gente vê, né, desse uso do carboidrato, né? A gente usa ali a partir de 1 hora, 1h30, não é todo mundo que precisa. Na verdade, a grande maioria das pessoas não precisa durante o treino, né? Mas faz essa restrição ao longo do dia exagerada. Criou-se um terrorismo em relação ao carboidrato. Sim. Como falando do CrossFit, por exemplo, né? É um treino, um tipo de modalidade esportiva de altíssima intensidade, com treinos, às vezes, de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 12 minutos. Você não performa sem carboidrato. Não performa. Agora tem uns estudos relacionando jejum intermitente, né? Dieta cetogênica com endurance, alguma coisa nesse sentido. Mas não tem evidência científica, né? A gente relaciona um carboidrato, um jejum intermitente, por exemplo, em um treino de mais baixa intensidade para eu gerar algumas adaptações, né? Biogênese mitocondrial, adaptações nesse sentido. Mas performance não tem sentido, né? Inclusive, o emagrecimento, quando você aumenta a quantidade do aporte do carboidrato, é porque você vai performar melhor. E aí você perde aquela gordura localizada porque você está queimando, você está oxidando mais, você está gastando mais caloria porque você está se esforçando mais, indo num patamar mais alto no treino, né? Então, me incomoda muito esse terrorismo em relação a carboidrato, em relação a fruta, em relação a suco de fruta. Exatamente. Né? A gente vê hoje que a frutose... eu acho que assim, a fruta, o pessoal ainda tudo bem, mas virou a mesma coisa, perseguição, caça às bruxas Só do pode suco. consumir fruta vermelha. Né? Mas também tem a cor, também virou preconceito, também a cor do suco, né? E da fruta. As frutas de menor caloria ou de baixo menor índice. teor de carboidrato, né? Então, Que frutofobia não, loucura. gente, pelo amor de Deus. Fruta tem fitoquímico, vitaminas, minerais, fibras. Então, assim, muito melhor que refrigerante, né? Vamos combinar. É um recado, assim, dos principais do podcast, tá? A gente não... pensar no carboidrato não na quantidade somente, na fonte. Na qualidade. Na fonte, na qualidade. Fruta, tubérculo, cereal, arroz e feijão. As pessoas não comem mais arroz e feijão. E aí, quando você fala que pode comer, elas saem com um sorrisão, igual a sua criança, né? Saem com um sorrisão de orelha a orelha, porque elas gostam, mas não estão comendo com medo. E aí vão lá e enchem a cara de proteína, cheia de gordura muitas vezes, e não estão comendo o que vai ajudar a emagrecer, a dar energia. E estão consumindo em excesso um grupo que não tem necessidade de estar consumindo, né? Então, Fazendo um link ainda do carboidrato, mas já fazendo uma transição para o nosso próximo tópico, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de restringir o carboidrato à noite, que virou outro terrorismo, que ninguém pode comer carboidrato mais à noite, né? E aí já fazendo um gancho para o jejum, que a Laís já deu também uma palhinha aqui, que eu queria que vocês começassem a falar. Jejum, quantas horas, jejum intermitente, desempenho, e aí? Eu posso, Mandei desculpa, pra você. só fechar essa parte que a Alice falou da Sim. palatinose, que não seria interessante um gel só de palatinose. Hoje em dia a gente vê que a indústria está usando muita palatinose, né? Nos géis de carboidrato, no caso. Que são usados preferencialmente ou pré-treino ou intra-treino. Ou intra-prova. E o ideal no gel de carboidrato é que ele tenha um mix de carboidratos, porque no intestino a gente tem vários sítios de absorção para vários tipos de carboidrato. Então, quando a gente tem um mix de carboidratos, a gente otimiza essa absorção. Então, o gel até pode ter a palatinose, mas não como o primeiro ingrediente ou só ele, né? Mas os que não tiverem a palatinose vão ter a absorção mais rápida, com certeza. E principalmente tendo vários tipos de Inclusive, é uma carboidratos. das causas dessa grande quantidade de desconforto durante a prova, tá? É não ter esse mix dos carboidratos.
Porque você satura um sítio de absorção, ou seja, aquele buraquinho por onde passa determinado carboidrato, só tem aquele meio que engarrafa, entendeu? Isso. Digamos assim, leigo, né? Meio que engarrafa aquele túnel para ser É um absorvido. detalhe bem carboidrato. importante, principalmente se nunca usou e vai começar a usar. Evita e... E também tem isso, a galera vai Treinar ganhando o no meio intestino. da competição. Nunca usei! E aí vai pá. pegando e vai botando tudo no bolsinho, shortinho agora que tem um monte de espaço pra guardar, Isso aí. guardar tralha. E aí pega um produto que nunca usou Aí e treinou- usa naquele dia. Aí a treinou. dica de ouro, não fazer durante a prova O que você não nada treinou. que você nunca fez, que você não treinou. É. Inclusive, a gente treina o intestino. A Exatamente. gente treina o intestino para a quantidade de água que vai receber, para a quantidade de carboidrato em pouco tempo, né, que você vai Exatamente. receber, para conseguir consumir aquilo ali, continuar correndo uma ultramaratona, assim, é surreal. É uma coisa... A literatura Tem uma recomenda preparação. que pode chegar até 120 gramas de carboidrato por hora. É muito carboidrato. Eu, particularmente, eu nunca prescrevi 120. Né? Mas até a 90 eu já cheguei, dependendo do atleta que tolera. Mas o intestino tem que estar muito bem treinado. Tem que ser um intestino de elite. Porque senão... Até o intestino tem Se que se não for um adaptar, intestino de gente. elite, ele não tolera. Ele tem que estar muito bem adaptado àquele volume de carboidrato. Senão, o que acontece? Chega muito carboidrato ao mesmo tempo, e aí muitas vezes ele não bebe a água suficiente para estar otimizando essa absorção, favorecendo essa diluição desse carboidrato e absorção. E a gente pode ter uma diarreia hiperosmolar por conta desse excesso de carboidrato. Então, o intestino tem que estar muito bem treinado para estar absorvendo essa quantidade excessiva de carboidrato. E eu acho que uma situação também importante a gente destacar aqui, principalmente se você falou da ultramaratona, e é um gancho, porque essas provas de ultra endurance, né, não só da maratona, mas de longa duração, é impossível uma pessoa fazer uma prova de 2 dias só suplementando. A pessoa quer comida, Não, ela né, tem que gente? comer. Não, Só quer comida. E até tem essa questão da própria do transporte, como que vai carregar isso, peso, saber o que vai ser oferecido na prova, né? Então eu acho que tem que ter essa visão também, que chega uma hora que o cara não vai aguentar mais gel, shake, Doce. suplemento. Ele vai Mas querer eles comer, ofertam né? até comida em determinada sopa, quilometragem da prova. macarrão. Um Ironman, por exemplo, né? Que você faz 11 horas, 12 horas, 13 horas de prova, né? Teve há pouco tempo 2 aí, um seguido sim. do outro. Então, batata, banana, mel, um sanduíche com pouca gordura, com uma proteína de absorção mais rápida. Tem que ter, né? A pessoa não vai tolerar essa quantidade de carboidrato em gel, né? Como ela falou aqui. E por isso que é de elite. É uma coisa que você tem que ter uma preparação. Ali é um fim só a prova. Mas a preparação para a prova é o que vai definir. E é treinar tudo isso. Exatamente. Né? Treinar, pegar na hora da bike, pegar na hora da corrida. Você se estruturar até psicologicamente para não se preocupar de gastar pra pouca tá bem energia treinado. com a Uma mão no dieta. guidão, outra pegando a garrafa, outra pegando o gel e a garrafa. E aí uma vai. coisa também que eu acho interessante, que eu coloco isso até durante as minhas aulas de fisiologia do exercício, que eu falo, a pessoa se prepara durante o treino para uma condição ambiental. E aí você também tem todo o teu aporte calórico lá para um determinado cálculo que foi feito. Aí chegou naquele, a gente fez isso principalmente nessas últimas provas que tiveram no sul, né, em Floripa. Aí a temperatura baixíssima, ou seja, esse atleta ele vai precisar de muito mais calorias ali para poder ter uma regulação. Eu falei, você tem que ligar para tua nutri, porque você tem que adaptar a sua alimentação, porque você vai precisar de mais calorias. Se você estiver fazendo tudo que você fez antes, vai deixar déficit, não vai performar. Eu recebi muito relato de paciente que fez maratona com a temperatura muito alta, Sim. né? A temperatura naquele dia na cidade que ele fez estava muito alta, ou com a umidade do ar muito relativa, né? E aí, chegou nos 30 E quilômetros. vai ser cada vez mais comum, tá, eu gente? Ondas de quebrei, calor, é estresse comum, térmico. é Vamos ver comum. agora a Olimpíada. Aqui no Rio, então, Vamos ver os casos de estresse térmico na A gente na deu muita Olimpíada. sorte. É isso, verão europeu. esse ano a gente deu muita sorte na Maratona do Rio. Foi Tava clima perfeita. É. Perfeita. Você falou isso, comigo aconteceu ao contrário. Eu, geralmente, com 30, 35, o quadríceps começa a gritar. Eu falei, gente, ficou em casa dormindo? Aí no 35... não senti nada. Eu fui sentir faltando tipo 4 quilômetros pra terminar a prova. Eu terminei a prova inteira. Tudo bem que eu me hidratei. Assim, eu usei novas estratégias que deram super certo, inclusive de hidratação e tal. E eu terminei zerada. E 2 dias depois, que é quando tem geralmente quando eu dou Uma muscular inflamação bem com aguda. força,
Fiquei assim, parecia que eu tinha feito uma musculação de leve. Não fiquei... Eu brinquei com a equipe médica. Eu falei, olha, vocês fizeram um acordo legal. O clima com São tava Pedro, perfeito. Porque o clima ficou a média ali, a temperatura média ficou 21. Ainda teve gente que reclamou do calor, no finalzinho, mas tava 23, a umidade aumentando, chegava a sensação térmica nem de 25 graus. Ficou muito E perfeito. climas quentes e úmidos a gente acaba desidratando mais. Desidratando mais. E aí é pensar, por exemplo, numa reposição de sódio mais precoce. Né? A gente sempre fala que durante a prova ali, e até durante a preparação, você não vai esperar acontecer. Você não vai esperar desidratar para hidratar. Então, entrar com o sódio ou eletrólito antes daquela... a temperatura tá muito alta, eu tô suando mais do que o normal, né? Um amigo nosso até que relatou isso para mim, né? Que foi fazer a prova lá de Londres e sentiu. E isso no 30, 35, que é o comum, né? Você sentir. Mas sentiu como nunca tinha sentido. Né? Então, você se preparou, mas chegou lá, é diferente. A umidade não é diferente, a temperatura influencia bastante. Assim como eu já tive relatos de que o gel congelou. Então, dependendo... É verdade. E aí, até ela estava citando vários exemplos de coisas salgadas, né? Porque o que a gente percebe atendendo essas pessoas, que elas até têm alguma noção de carboidrato, já chega lá usando alguns géis, mas o sódio, a reposição de eletrólitos ainda é um problema. Você vê que as pessoas falam muito pouco e não entendem a importância disso para o desempenho físico. Exatamente. E aí, a gente faz contas bem complexas, tentando estimar a quantidade de sódio já dessas fontes alimentares que ela vai ser adaptada a usar, como ela citou, batata, sanduíche, o que seja, e não conseguindo corrigir isso por meio dessas fontes alimentares, usar os recursos que sejam cabíveis, né? Vai ter uma bebida hidroeletrolítica disponível ou não, você vai conseguir carregar alguma solução, ou produto em pó mais rico em sódio, tem alguns géis de carboidrato que já tem um pouquinho mais. E aí também um recurso seriam os sachês de eletrólitos para poder ir complementando com a bebida carboidratada. Ou até a cápsula de sal, né? Eu tava falando, agora que eu tava assistindo uma palestra da Letícia tem poucas semanas atrás, ela tava falando que hoje você tem a cápsula de sal, você tem outras formas de usar esse sal, que antes você tinha que pegar aquele sachêzinho do restaurante. Exatamente, botar no plástico, porque então, se suar com ele, aí já é. Botar no plástico. Gruda e já então hoje já tá até mais fácil essa parte, né? Bom, eu ia falar de jejum, mas então já que a gente foi pra parte de eletrólito, vamos continuar na hidratação e eletrólito, depois a gente vai pro jejum, já que a gente deu esse gancho. O pessoal se empolgou, eu fui junto, eu tô aqui de acordo com vocês. Então essa parte de gel, realmente, porque a gente acaba, não só pra fechar o gel, a gente acaba, pra quem já fez prova de endurance, chega uma hora que a gente não aguenta mais doce. E já tem pacientes que atletas que já chegam dizendo, olha, eu odeio gel. E aí, uma opção que a gente também tem são as jujubas, né? Que a gente acabou não falando. As jujubas que correspondem ao... Só tem que avaliar a quantidade de carboidrato. Quantas jujubas para X de carboidrato que você colocaria no gel, você coloca na jujuba. Mas tem gente que, por exemplo, não quer parar para comer um sanduíche. Né? O que eu já tive caso, por exemplo, prova de corrida de montanha, né? Enfim, corrida de montanha foi de muitos dias, né? Corrida de aventura. Foram assim, amassar batata, fazer purê de batata, misturar sal. É uma boa opção. Pra tá prático. Porque vai ter gente que não vai querer parar pra comer, porque eles querem fazer tempo. Ou RP ou disputar um pódio, mesmo que seja um pódio de categoria de idade. Então, assim, é importante também estar falando isso, que tem gente que não vai conseguir comer. Se você não consegue comer, tá tudo certo. Vai pro... Eu sou uma pessoa que eu não gosto de mastigar durante uma corrida. Então, uma corrida de montanha, de aventura... Corrida de montanha não, mas de aventura já dá pra mastigar. Já você tem trilha, você aproveita a trilha, né? O pedal, tem gente que gosta de aproveitar o pedal pra mastigar, mas tem gente que não vai querer mastigar. E tá tudo certo. O importante é você manter glicose, sódio e a hidratação adequada, né? Então tá, e a hidratação, gente? Vamos, depois a gente vai pro jejum. Tem mais um tópico pra fechar aqui. Ai, gente! A hidratação, complementando a Laís, em termos de estratégia para aumentar o sódio, uma estratégia que eu costumo usar bastante, principalmente maratona, né? Provas que duram muitas horas, Ironman, o Letap e tal, é aumentar o sódio previamente, no 2 dias antes, às vezes até 3 dias, dependendo do volume da prova, tá? Então, pelo menos, assim, além
de adicionar mais sal, de repente, na preparação, na comida, tá tomando pelo menos meio litro, 1 litro de isotônico 2 dias antes da prova, até 3 dias antes da prova. Assim como a gente faz com carboidrato, a gente tá aumentando o sódio. Isso é outra no coisa organismo. paradoxal, né? As pessoas que são engajadas em rotinas bem intensas e prolongadas de atividade física também chegam com a dieta toda Eu ia falar hipossódica, isso. sem sal. Exatamente. Então não tem açúcar, não tem sal. Tipo, as premissas da cartilha básica da promoção da saúde, só que o tiro sai pela culatra. Exatamente. Porque aquela pessoa precisa de sal, então ela já chega ali, é incrível. E uma das isso. causas da fadiga, né, Letícia? Eu vejo muito isso. Não existe contração muscular sem sódio. É. Exatamente. Não existe, gente. Não existe. Não Exatamente. consegue. E aí a pessoa chega com hipotensão, enfim, cansada e não sabe por quê. Ou é carboidrato, ou é na minha prática, assim, ou é carboidrato ou é falta de sódio. Cãibra, né? Uma das causas do cãibra sódio é baixo. Mas sempre os mais relatados, né? É um fantasma, ninguém quer ter. E aí, por que você tá tendo cãibra? Ela é multifatorial, né? A causa Pensando é na nutrição, ela pode ser a falta de água, falta de sódio, né? Ou até falta de fortalecimento muscular e a nutrição favorecendo isso. Eu tive um caso de um atleta de futebol, adolescente. Eu só mudei a hidratação dele, só isso. O menino ficava no banco porque ele tinha cãibra o tempo inteiro. Foi hidratação. Hidratação. Eu não mudei... Água. Na água. sódio. Foi essa... Não, foi hidratação. Água. Ele ingeria tudo. Tinha um pouco de baixa de carboidrato também, né? Mas a hidratação, não bebia. Não fazia essa hidratação espaçada ao longo do dia. Tem muita relação com isso. É uma coisa que a gente... Uma coisa básica, mas a gente acaba nem lembrando, às vezes. É negligenciado. Então, como tem muitas causas, a gente começa reidratando, tentando organizar os sais, mas também cálcio ajuda na contração e magnésio no relaxamento. Com Então, eu já certeza. tive um atleta que eu só fui indo, só consegui resolver com o ajuste do magnésio, que também é importante falar, porque as pessoas também não linkam muito esses outros minerais na questão da cãibra. E podem estar deficientes na alimentação. Podemos usar suplementos, mas como já conversamos aqui bastante, é tentar primeiramente ofertar por meio da alimentação. Exatamente. Perfeito. E ninguém quer comer folha verde escura, né, Letícia? Só prefere difícil. E diluir é o pozinho. impressionante. A gente todos já falamos aqui algumas vezes, mas assim, é muito comum o atleta chegar desidratado, né? Muito. É comum, o atleta de alta performance, ele chega desidratado. E quando você começa a cutucar um pouquinho, aí ele começa, não, realmente ontem eu não consegui. Aí ele começa a soltar, né? Ontem não deu tempo, eu saí um pouco da rotina. A gente usa muito o sintoma ou a sensação de sede para beber água, né? Então, essa sensação de sede, ela já é um sinal de desidratação. Agora, nessa época de inverno, que as temperaturas estão menores, a gente tem que se acostumar a criar o hábito de beber da rotina, levar uma garrafinha, né? Às vezes a pessoa que tem dificuldade, eu sempre falo ali, pega uma garrafa de 1 litro, eu vou beber 2 garrafas daquela durante o meu dia. Acorda, já bebe 500 ml de água, né? Então, não esperar a sensação de sede. Sensação de sede, a dorzinha de cabeça, às vezes, é desidratação também. Às vezes até aquela sensação de mente Névoa nublada, mental. né? Aquela névoa mental, assim. E aí, isso é legal também fazer um reforço, porque muitas vezes essa fadiga, esse cansaço, essa prostração que é causada da desidratação, aí a galera recorre à cafeína. Exatamente. Que aí é um outro recurso. Aí a pessoa vai tomar cafeína e não melhora a fadiga. Só piora porque dependendo do horário que ela use, pode prejudicar o sono, que se inadequado em número de horas ou em qualidade, no dia seguinte o indivíduo vai estar mais fadigado. E aí é uma bola de neve, né? E vai tomar mais cafeína e o cérebro vicia, vai pedir mais cafeína, só vai prejudicando mais. É uma ferramenta tão simples que as pessoas esquecem é olhar a cor da urina. Simples assim. Então, se você fosse começar seus treinos com uma urina amarelada ou até já alaranjada, como a gente já viu, isso é muito preocupante. Isso aí já é algo para você, porque é difícil quantificar a quantidade de líquido. Não sei se você ia fazer essa pergunta, mas é uma pergunta comum. Quantos copos de água eu tomo por dia? Existem cálculos, volume por peso. Eu gosto de fazer uma relação com calorias gastas estimadas, mas a gente vai perder em função da temperatura ambiente, a roupa que a gente está usando durante a prática
prática esportiva, a umidade relativa do ar que já foi citada aqui. Então, como é muito difícil, a gente até faz ali um planejamento de líquidos totais, não precisa ser contabilizado só a água, mas ainda assim a gente deve procurar olhar a cor da nossa urina. Então, onde já se viu, você vai lá, urina e nem olha, isso é um termômetro importante para colocar em Se não prática. tiver nenhum medicamento, nenhum suplemento naquele momento que esteja interferindo, a urina é uma ótima medida. Dani. Já me ligaram, ai, Dani, olha só, eu tô bem, eu treinei bem, eu tô ótima, alimentação, mas minha urina saiu. Eu falei, você tá tomando alguma coisa? Eu vou fazer um gancho com beterraba. Aí, né? Suplementei. Eu falei, então pode ficar tranquilo que não é rápido melhores e não. Pode Dani, ficar em relação à que hidratação. Que é só o seu suplemento. Em relação à hidratação, uma forma do atleta, do praticante de atividade física, mas mais atleta, tá avaliando, né, quanto repor pós-treino, é pesando antes e pesando depois. Eu ia falar isso né? agora, gente. É uma medida Simples. simples, rápida, objetiva. Não é pra pesar pra ver se emagreceu, gente. Pelo amor de Deus. É pra pesar pra ver se desidratou. Exatamente. E aí você vê percentualmente. Se for acima de 10%, gente, é gravíssimo. Você tem que recorrer Exatamente. realmente a uma hidratação. Pesou antes, pesou depois. E aí, quanto beber pós-treino, né? 150% do que perdeu. Por exemplo, pesou antes, tá com 60 quilos. Pesou depois, tá com 59, perdeu 1 quilo. Você vai repor pós-treino, né? Claro que não vai beber 1,5 litro, não pode, mas 1,5 litro para aquele quilo que você perdeu. Pelo menos um litro, né? O grande problema é quando o indivíduo treina à noite. E aí vai embolar com jantar, vai embolar com, né? Beber muito líquido. E pode acabar acordando de madrugada mas tem que estar, então, que pelo menos ele chegue muito bem hidratado, né, ao longo do dia, chegue bem hidratado no treino noturno, mas isso é importante. Perfeito. Tá? E aí, nitrato? Nitrato, eu olhei pra você que eu sei que você gosta. Nitrato. Então, eu olhei que é seu queridinho do momento. O nitrato é uma substância presente na beterraba, em outras hortaliças, mas principalmente no teor maior na beterraba. A indústria tem suplemento de nitrato e o objetivo dele é aumentar a vasodilatação. E com isso melhora as vias energéticas, porque melhora a oxigenação e chegada de nutrientes, né? No músculo, enfim, no corpo como um todo. E isso otimiza o rendimento esportivo, tá? Então, ele pode ser usado de forma crônica, ou que é o mais estudado, de forma aguda, que é o mais lido na literatura, mas tem estudos mostrando o uso crônico dele, assim, 3, 5 dias também antes do evento, tá? Então, de repente, você usa o suplemento como acaba onerando também o custo. O que eu muitas vezes faço é mesclar o uso do suplemento com o uso da beterraba, do suco da beterraba. Até porque o suco da beterraba muitas vezes vai dar muita fibra, né? Então, para um dia não provar, se for endurance, você pode aumentar muito o teor de fibra, né? E dependendo do suplemento do mercado, tem que tomar cuidado. A gente gosta de tomar intratreino, se for líquido, às vezes acaba agregando também mais fibra do próprio suplemento que vem junto. Então, tem géis de carboidrato com nitrato também, que você pode estar usando pré-treino. E, em média, a recomendação da literatura é de 1h30, 2 horas pré-treino ou pré-prova, né? Então, para você tendo um efeito durante o treino. A explicação disso é porque a gente precisaria de um tempo para a conversão do nitrato em óxido nítrico. E é ele que vai gerar esse processo de vasodilatação, vai aumentar a distribuição de oxigênio, portanto, nutrientes. Então, é por isso que tem que ter esse intervalo, que as pessoas ficam se questionando. E dependendo do horário que você vai treinar pela manhã, vamos imaginar, se você for treinar às 6 horas da manhã, como que você vai acordar às 4 ou 3 horas da manhã? Então, por isso que às vezes o uso crônico, né, dias antes, acaba sendo mais viável. E por que esses suplementos surgiram? Como ela bem falou, pode aumentar o aporte de fibras e etc. do suco de beterraba. A beterraba é uma das principais fontes, também há nitrato no espinafre, na rúcula, em vários outros vegetais, mas são menos estudados, provavelmente até por conta da palatabilidade. Imagina um suquinho de rúcula, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Se beterraba já é, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é importante destacar pela questão da gente pensar em oxigenação. Em tese, né, os consensos falam em atividade de alta intensidade, mas na prática a gente acaba aplicando em vários contextos, porque há benefício também para atletas de qualquer tipo de modalidade de endurance e até mesmo de modalidades de alta intensidade. Então, acho que vale bastante a pena. E o suco de beterraba bem tolerado, ele também agrega carboidrato. Exatamente. Então, a pessoa também às vezes sente um levante com suco muito em função dessa ingestão
ingestão de carboidrato aumentada. Os próprios produtos no mercado acabam tendo um carbinho ali inevitável, né? Tem opção em pó, opção no gel, opção em shot. E o importante é a gente ir testando para ver custo, benefício, palatabilidade. E não é a minha primeira estratégia, eu falando assim, quando a pessoa chega fadigada, a primeira meta para mim é harmonizar o carboidrato total da dieta. Com o nitrato certeza. não entra na primeira etapa do acompanhamento, salvo raras exceções, quando a pessoa chega muito perto já de uma competição. Coisa errada, tá, pessoal? Vocês, por favor, procurem a gente, assim, uns 3, 6 meses antes de uma competição importante. Não, com certeza que as minhas colegas vão contar 1000 histórias de gente assim, chegando, Eu atendi faltando semana menos passada. de um mês para um... Ai, Semana daqui passada, a 15 dias. Não fazemos passada, milagre. Eu escrevi pro Iron Man, que é em agosto. Você tem de semana passada. É. Ah, tá. Então tá. Então vamos. Aí não é nutricionista, né? Vai fazer mágica. Exatamente. Exatamente. E essa Em relação questão ao do nitrato, gente, também tem um monte de lenda que tem que ser a beterraba orgânica da feira do sítio de não sei o quê. Não é? Das Tem freiras sim. virgens do Himalaia. Tem as tribos aí que são neuróticas, que tem que escolher de onde que vem a beterraba, que não pode misturar beterraba com nada. Até o Tem. tipo de centrífuga, se bobear, tem que ser diferente. Não. Não, Pode. vamos focar no básico. Em relação... O que eu vejo na literatura científica é que até o fato de ser crua ou cozida não tem Não muita importa. diferença. A maioria dos estudos são com ela crua, né? Mas tem estudos mostrando com ela cozida também. Eu vejo na prática clínica uma aceitabilidade melhor, às vezes, dela cozida por conta da fibra. É, Claro, mesmo. quebra da fibra. Muita gente tem desconforto, pra não quebrar né? o E você tem que liquidificador. treinar, exatamente. Não, e para alcançar a quantidade de nitrato, a dose de 400 miligramas, às vezes É precisa de uma bastante. quantidade maior, muitas vezes não tolera. Excelente a Érica no ter volume, falado sobre isso. né? É que você tem que usar pelo menos umas 2 beterrabas Pequenas, grandes não. e é uma coisa assim... Eles falam 150, bizarro. 200 gramas. É bizarro. bastante. Muita beterraba. Com Exatamente. certeza. E aí a gente tem também, além do nitrato agregado ao carboidrato, que a gente acaba usando o carboidrato também com esse objetivo, né? De estar aumentando o aporte de carboidrato para o treino. Tem uma marca que tem o nitrato isolado também, né? Então, sem o carboidrato. Gente, as possibilidades são inúmeras, né? Mas a gente tem que acabar essa live, gente. A gente tem que fechar. Eu tô acabando o tempo. Ai, socorro. Em relação ao sódio, só que a gente estava falando, em relação ao intratreino, a recomendação é de 400 a 800 ml de líquido, seja água ou repositor hidroeletrolítico, um isotônico, seja em pó ou já pronto, né, para repor o sódio. Se a gente colocar, que a gente tinha apontado isso, não sei se você lembra, com carboidrato ou sem carboidrato? Na minha prática, quando o exercício dura até 1 hora e eu preciso repor, é aquele indivíduo que perde mais sódio, fica com a pele esbranquiçada, a roupa de treino esbranquiçada, eu suplemento sem carboidrato, principalmente se o objetivo for emagrecer e tal, até 1 hora, 1h15 de treino. Agora, se é aquele indivíduo que tem uma demanda maior de carboidrato, eu prescrevo um carboidrato, na maioria das vezes, um isotônico com carboidrato junto. Por quê? É interessante porque o mercado ele tem colocado vários isotônicos low carb. Só que quando a gente estuda lá nos primórdios da nutrição esportiva, a gente vê que o sódio e a glicose, eles têm um cotransporte, um ajuda o outro a serem absorvidos a nível de intestino. Então, otimiza a reidratação, a absorção do sódio, né, quando tem glicose, o carboidrato junto com o sódio, né? Então, pensando em performance, em indivíduo que treina muito longo, é interessante que tenha um carboidrato agregado, ou se for o repositor de eletrólitos só, sem carboidrato, que você agregue um gel de carboidrato junto, vai estar otimizando essa absorção. Perfeito. Gente, vamos lá. Jejum intermitente. A gente tem mais uma pauta aqui que eu tenho que encerrar. Vamos lá. Jejum intermitente, jejum e carboidrato de noite, se era carboidrato. Vamos lá, Lê. Comece. Vamos ser mais objetivas agora, gente. Eu tenho tempo. Vamos acabar essa live daqui a 2h30. Jogou pra mim a polêmica. Esse assunto também daria mais um podcast, né, querida? Porque existem vários modelos de jejum que vocês acessam facilmente na internet. O mais comum é uma janela de 16 horas não alimentada, onde pula-se o café da manhã. Estamos aqui falando de performance, na necessidade da manutenção da massa muscular, da distribuição da proteína, já foi citada, da harmonia da oferta de energia. Como que isso pode ser algo viável dentro desse contexto? É lógico que existem exceções, a gente também não atende só atleta. Tem pessoas que não treinam todo dia, então não existe um não
absoluto, mas e quase sempre na minha prática profissional, o jejum, seja ele um protocolo intermitente ou longos jejuns realizados espontaneamente no dia a dia, vai antagonizar a minha necessidade de ofertar energia, de ofertar proteína. Então, não é algo que a gente que eu pelo menos vá incentivar. Agora, quando eu pego uma situação muito catastrófica, né, a pessoa só almoça e janta, eu vou num processo gradual. Quem pegar minha prescrição e falar assim, nossa, mas que dieta restritiva. Não faça isso, você não pode julgar a prescrição do colega, porque você nem sabe para quem é que a gente está ofertando aquilo dali. Então, assim, o meu público já chega, é muito raro, é muito difícil aparecerem pessoas com esse tipo de padrão, de gostar da restrição, da privação de energia, já vem para mim sabendo que a minha forma de trabalhar é a forma de incentivar as pessoas a terem a energia mínima que ela precisa para performar e, consequentemente, melhorar a sua composição corporal. Então, é isso. Assim, tem casos raros de pessoas que são compulsivas, que a todo momento, se você falar para ela coma de 3 em 3 horas, ela pode estar ali se desafiando, porque mandar comer para ela é sempre um desafio entre cumprir o que você propôs e acabar desviando da rota. Mas quase sempre, Dani, essas compulsões, esses desvios são muito originados dessas privações, que a gente já falou muito sobre isso, né? Dá uma hora, assim, do desespero. Geralmente, no final da tarde, quando a serotonina vai caindo, a pessoa começa a ficar enlouquecida, como se o corpo contabilizasse todo aquele déficit energético e ela começa a pirar. Principalmente quando comeu no almoço, né? E aí é paradoxal, final de semana ela bebe a beça, então ela não comeu pão, arroz e feijão engorda, mas a cerveja tá tudo bem, sabe? Conhece alguém assim? Com certeza, né? Com certeza, conhecemos croquetes. Gente assim. À noite a gente verdade. tem que comer menos, assim, de uma forma geral, tentando respeitar o nosso ciclo circadiano na proporção, mas não quer dizer que eu não possa comer carboidrato. Isso eu treino à noite. Então não existe essa regra. A gente tenta aproveitar a janela de jejum noturna, se possível, mas há pessoas que vão treinar de noite, de manhã vai acordar muito cedo. Então não existe também esse olhar fechado, mas é bem comum às vezes as pessoas comerem mais à noite porque não comeram direito durante o dia. Isso com certeza não é recomendado, tá? Pelo menos é o que eu acho. Polêmica do jejum, né? A grande pergunta do jejum é: jejum emagrece? É o que eu recebo o tempo inteiro, né? Então, se a gente for por esse lado, né? Tem vários protocolos de jejum, né? O mais comum de 16 horas, mas não tem relação direta de jejum intermitente com emagrecimento, né? Uma regra de ouro básica para a gente emagrecer, a gente precisa fazer um déficit calórico. Então, o que é o jejum intermitente? Eu tenho uma janela de alimentação, uma janela de jejum, né? Então, na minha janela de alimentação, se eu comer mais calorias do que eu preciso, eu vou engordar. Não importa se vou ganhar, né, gordura. Vou aumentar meu peso corporal. Não importa se essa caloria vem de um alimento saudável ou não. Isso também a gente tem que pontuar aqui, né? Emagrecimento é diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é um déficit calórico. O que acontece com o jejum, né? Eu atendo também um público grande de emagrecimento, trabalhei com paciente oncológico. Então, ele entrou muito em voga porque gera algumas adaptações, sim, assim, a gente consegue ver uma diminuição da inflamação, benefícios intestinais por dar esse descanso intestinal noturno maior, a gente vê um controle da insulina, uma melhora da sensibilidade à insulina, uma melhora daquela curva glicêmica quando o paciente tem aquela questão açúcar refinado, por exemplo, o dia inteiro quem adoça um café e toma muito café, né? Então, são benefícios do jejum. A gente vê uma relação do jejum também com o paciente que vai fazer um treino de baixa performance ali, né, de baixa intensidade de manhã, ele vai fazer um treino em jejum para gerar uma adaptação de biogênese mitocondrial, né, que vai melhorar essa minha questão de oxidação de gordura. Mas são adaptações que podem vir a ajudar no meu emagrecimento se eu associar com o déficit calórico. E respeitar, né, porque tem gente que acorda, por exemplo, eu não acordo sem fome. Eu vou ter fome daqui a 2 horas depois que eu acordo. Tem gente que acorda que parece que tá com um leão, tá desesperado. Então, eu acho que tem que ver muito também o perfil e respeitar, né, também. Diferente da Letícia, eu recebo muito paciente que me pede para facilitar a adesão à dieta porque não consegue comer o tempo todo. Então, são pacientes que ele já vem, muitas vezes,
com um perfilzinho parecido com o jejum de 16 horas. Só que o que é que ele faz errado? É não priorizar a qualidade do padrão alimentar. Então, uma pessoa que ela consome muito carboidrato refinado, por exemplo, tem um padrão alimentar muito ruim de alimento processado e industrializado, quando ele começa a fazer um jejum, ele sofre muito. Ele entra num estado de compulsão por doce, por exemplo, né? Porque ele come o tempo todo. Do nada, de repente, nossa, eu vou ficar 16 horas sem... Então, o corpo pede, né? O corpo sente essa compulsão. Aí tem que ter cuidado com isso, né? Mas eu sempre falo, né? A nutricionista, a nutrição, a gente não tem que ensinar a não comer. A gente tem que ensinar a comer correto. Então, o jejum não é a primeira estratégia. A primeira estratégia é eu ensinar a comer correto. E o jejum é legal para esse tipo de paciente, né? Que tem essa facilidade. A gente vê muito estudo de jejum intermitente nessa parte oncológica. Né? Inclusive de melhora de sintoma de quimioterapia, né? Eu já assisti vários. O problema é que extrapolaram esses benefícios clínicos para... Então, as pessoas ficam muito confusas, mas ou não para fazer? Depende do que você estabelece como prioridade. Tem adaptações... Que entram algumas coisas, né? Algumas informações que vêm de evidências científicas, sim, mas que é um público específico. Exato. E isso aí acaba que sendo generalizado. Para um paciente, por exemplo, que tem, falando mais da clínica, né? Um tecido adiposo visceral ali muito alto, uma síndrome metabólica, né? Então, eu entro com protocolo de jejum e eu vejo um resultado bem legal. Assim, mas aí priorizando ensinar a comer. Né? O jejum intermitente, gente, ele não é para emagrecer. Ele é uma estratégia. Né? Uma estratégia igual a cetogênica, igual uma dieta mais rica em carboidrato, estratégia que a gente vai usar em momentos pontuais. Né? Cheguei no platô, quero dar um susto aqui naquele corpo. Eu vou entrar com uma estratégia diferente, tá? Mas não é para ser como as pessoas têm feito, como se fosse um estilo de vida. E você não está preocupado com a alimentação, você está preocupado em não comer. Eu sou o jejum intermitente. Eu sou cetogênica, é bem complicado. Sou carb. É bem complicado você rotular a nutricionista low carb, nutricionista... São estratégias nutricionais. São estratégias... Eu costumo ensinar para pessoas diferentes. Como você muito bem falou, o nosso papel tá ali de educar, né? Educar o básico. Às vezes é uma hidratação que tá causando fadiga, que tá atrapalhando, inclusive, o emagrecimento, porque às vezes, ao invés de se hidratar, ela tá comendo ali nos intervalos, né? Adequar o básico e as estratégias nutricionais vêm para agregar e otimizar o processo, dependendo do indivíduo. Então, vai ter low carb que vai ser legal pra mim, vai ter um jejum que vai ser legal pra você. Em que momento, de repente, né, da sua vida, dá pra fazer jejum? Outro momento, não. Às vezes eu chego já, eu tenho meio a meio. Você quase não tem, você tem muitos, e comigo chega meio a meio. Gente que já chega, metade, mais ou menos, 50% em torno, chega já fazendo jejum e que gosta do jejum. E aí, o que eu faço? Eu adequo, arrumo o jejum que muitas vezes vem da internet, vem da blogueira, né? Segue o fulaninho de tal. Vocês arrumam a casa, a bagunça da casa dos outros. A casa, né? Então, eu atendi uma remadora master recentemente, que a dupla dela, no duplo, falou assim, olha, detalhe, eu tô virando mestre em Nutri de emergência esportiva, conhece? Tipo, me liga uma semana antes, eu preciso, porque fulana tá fraca no barco. Aí eu falei, tá, você quer um milagre, né, em uma semana. Aí tá, atendi, até fui online pra gente, porque ela é uma médica e tal, e eu atendi, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. E ela fazia um jejum importante, ela só almoçava, era café pós-treino, almoço. Horas. Trabalha muito e só ia comer depois do treino. E o remo demanda, assim, a demanda de carboidrato, o remo gasta muita caloria e tem uma demanda de carboidrato importante. Então, e ela com uma preocupação de emagrecer, de manter o peso e tal, já master, pós-menopausa. E aí, quando eu fui atender, eu falei, não, pera, tem alguma coisa errada. E a parceira reclamando que ela não tava passando na água direito, você tava fraca, né? A remada tava com pouca força. E aí, quando eu fui, eu falei, tudo bem. Mas eu adoro esse jejum. Aí, o que eu fiz? Apesar de não concordar, eu adequei. Eu deixei o jejum que ela gosta e tá adaptada, até para não atrapalhar o sono. Ela tá acostumada a ter um intervalo maior entre a última refeição e o início do sono, enfim. E que ela acredita que aquilo emagrece, como você falou, assim, o que emagrece é o déficit calórico associado ao sono adequado, hidratação, enfim, os outros fatores, é o gasto calórico. Mas eu deixei aquele jejum
Só que eu coloquei um pré-treino pra ela. Eu expliquei, olha, você fica muito tempo em jejum, seu glicogênio vai baixando, você tá sem energia, você precisa, e ela tava na véspera da regata, uma semana antes. E aí você precisa ter pelo menos um pré-treino. Se quer fazer jejum, faz. Aí a gente deixou o jejum, eu joguei o jantar mais cedo e botei um pré-treino, deixei o jejum dela, respeitei ela. Ela falou, você respeitou meu jejum, mas me deu mais energia. E colocando pré-treino antes do treino, Sim. que ela treina às 6 horas da manhã, 5h30, a gente conseguiu melhorar o rendimento dela. Aí a parceira me mandou mensagem, pô, obrigada, Nutri, não sei o quê. Ela tá outra remadora, né? Então, assim, faz muita diferença.